O Egito Antigo tem sido nada menos do que um tesouro para a humanidade desde que pesquisadores e exploradores começaram a estudá-lo. E ainda hoje, de alguma forma, ainda estamos mistificados pela maneira como eles viveram todos aqueles anos atrás. Quer fossem línguas de ouro que nós tropeçamos, avistamentos alienígenas sobre os quais eles escreveram, ou tentativas de encontrar uma cura real para suas ressacas, os egípcios realmente eram como nós. Então, se você gostaria de saber mais sobre mistérios intrigantes que nós temos desvendado com sucesso, fique conosco para descobrir mais. Número 15. Antigo documento de papiro tule. Primeiramente, o que é um papiro? O papiro era um tipo de papel feito de hastes de papiro que eram usadas no Antigo Egito, Roma e Grécia nos tempos antigos. Acontece que a existência de alienígenas tem sido descrita em grandes detalhes nestes documentos de papiro, que têm quase 3.500 anos de idade. De acordo com as informações, o objeto voador não identificado, um OVNI, foi mencionado e descrito como muitos discos brilhantes desconhecidos, mais brilhantes que o Sol e que cobriam todo o céu. Não há uma data definitiva para o primeiro avistamento de OVNIs na Terra. Muitas pinturas murais antigas podem representar objetos voadores e visitantes do espaço. Não é um mistério que o Egito é considerado o local histórico mais misterioso devido às suas enormes pirâmides, origens, cultura e textos antigos. O papiro tule é considerado a primeira prova de discos voadores e antigos OVNIs. Este texto enigmático afirma ser o primeiro relato escrito de um enorme encontro de OVNIs no Antigo Egito por volta de 1480 a.C. O texto antigo descreve uma máquina voadora de alta velocidade que iluminava o céu egípcio antes de desaparecer no espaço. O Egito estava no auge do seu poder durante a 18ª dinastia. O Egito renasceu com a chegada do novo reino, que trouxe consigo um sistema avançado de nomeação de novos oficiais para o regime. Para os 4 faraós chamados Tutmos, a nova dinastia também era conhecida como a dinastia Tutmósida. O Tule Papiro descreveu avistamentos maciços de OVNIs que ocorreram durante o reinado de Tutmosis III, que ordenou aos seus escribas que registrassem o evento em papiro depois de testemunhá-lo ele mesmo. Apesar de ter séculos de idade, o texto se tornou popular pela primeira vez nos anos 30. Alberto Tule, diretor da seção egípcia do Museu do Vaticano, estava andando pelo Bazar do Cairo em 1933, quando ele supostamente viu uma peça de papiro antigo de 1480 a.C. em uma loja de antiguidades. Ele fez uma cópia do original e substituiu o novo roteiro hierático original por hieróglifos, porque o artefato era muito caro para ele. A versão copiada de Tule do papiro antigo levantou dúvidas sobre a sua autenticidade, mas ele se tornou viral entre os fãs dos teóricos dos antigos astronautas e dos ufologistas. Desde então, o texto foi traduzido 2 vezes, uma pelo nobre italiano príncipe Boris de Heschwitz e também outra pelo antropólogo R. Cedric Leonard. Número 14. O pergaminho de 13 pés de comprimento do Livro dos Mortos. O Ministério das Antiguidades Egípcias anunciou a descoberta de um templo funerário pertencente à rainha Niarit, no antigo cemitério egípcio de Saqqara, ao lado da pirâmide do seu marido, o faraó Teti, que governou o Egito por volta de 2323 a.C. a 2291 a.C. O templo é feito de pedra e tem 3 armazéns de tijolos de lama no seu lado sudeste que abrigavam oferendas feitas à rainha e ao seu marido. Lá, a equipe de arqueólogos egípcios também descobriu uma série de poços de sepultamento perto da pirâmide, contendo os restos mortais de pessoas que viveram durante a 18ª e a 19ª dinastia do Egito, de acordo com uma declaração divulgada pelo Ministério. Um papiro de 13 pés de comprimento, contendo o capítulo 17 do Livro dos Mortos, um manuscrito usado pelos antigos egípcios para guiar o falecido através da vida após a morte, é o objeto mais fascinante descoberto nas hastes de sepultamento. O nome do proprietário, Pukaif, está escrito no papiro. O mesmo nome foi encontrado em um dos caixões de madeira e 4 figuras de Shabti, destinadas a servir ao falecido na vida após a morte. Embora os cientistas estejam atualmente analisando o texto, outras cópias do capítulo 17 incluem uma série de perguntas e respostas, uma espécie de ajuda para aqueles que tentam navegar na vida após a morte. Resta saber se a cópia recém-descoberta do capítulo 17 segue o mesmo formato de perguntas e respostas. Número 13. Detalhes da construção da Grande Pirâmide. Uma equipe de arqueólogos franceses e egípcios descobriu centenas de fragmentos de papiro inscritos em uma caverna no antigo porto do Mar Vermelho de Wadi el-Jarf, em 2013, o mais antigo jamais descoberto no Egito. Os egiptólogos Pierre Tellet e Gregory Maroward detalharam os textos antigos que descobriram em um artigo de 2014 na revista Near Eastern Archaeology, incluindo um diário de bordo do 27º ano do reinado do faraó Khufu, que descreveu a construção da Grande Pirâmide de Gizé.
As letras hieroglíficas inscritas no diário de bordo foram escritas há mais de 4.500 anos por Merer, um inspetor de nível médio que detalhou as operações da construção da Grande Pirâmide, que estava quase terminando, e o trabalho nas pedreiras de calcário natura, na margem oposta do rio Nilo, ao longo de vários meses. O diário de bordo de Merer, escrito em um horário diário de suas colunas, relata a vida diária dos trabalhadores da construção civil e observa que os blocos de calcário exumados no Tura foram usados para cobrir o exterior da pirâmide. Foram transportados para o canteiro de obras por barco ao longo do rio Nilo e uma rede de canais, uma viagem que levou entre 2 e 3 dias. O inspetor que liderou uma equipe de marinheiros também mencionou que Ancaef, meio-irmão de Khufu e chefe de todas as obras do rei, estava encarregado do projeto de construção maciça. Os diários de bordo adicionais detalham outros projetos realizados pela mesma equipe de navegação no mesmo ano, tais como a construção do porto ao longo do mar Mediterrâneo. Esta é toda a prova necessária para garantir que os estrangeiros não estivessem envolvidos na construção das pirâmides. Número 12. As pernas da rainha Nefertari. A rainha Nefertari, não confundir com Nefertiti, a poderosa rainha que governou ao lado do seu marido, o rei Akhenaton, em meados do século XIV a.C. Foi a primeira e favorecida esposa de Ramsés II, durante o início da 19ª dinastia. Ela contribuiu para a enorme ninhada de Ramsés, tendo 4 filhos e 4 filhas, e foi uma força silenciosa atrás do trono, particularmente em assuntos estrangeiros. Pensa-se que Nefertari morreu por volta de 1250 a.C., quando ela tinha 40 a 50 anos de idade, depois de reinar por 25 anos com seu marido. Ramsés II recompensou seu amado consorte com um templo em Abu Simbel, em Núbia, e um túmulo magnífico no Vale das Rainhas, perto de Tebas. Os egiptólogos classificariam Nefertari, ao lado de Hatshepsut, Nefertiti e Cleópatra, como as mais célebres governantes femininas da história do Antigo Egito, graças às pinturas maravilhosamente coloridas nas paredes, incluindo representações surpreendentemente realistas da própria bela rainha. Os restos mumificados descobertos no túmulo de Schiaparelli, em 1904, foram hospedados no Museu Egípcio em Turim, na Itália, sob a suposição de que eles pertenciam a Nefertari. Entretanto, o par de pernas, que incluía ossos fragmentados da coxa, uma rótula e um pedaço da tíbia, nunca foi examinado, e não ficou claro se eles pertenciam à famosa rainha. Após as radiografias, foi analisado que os ossos claramente pertenciam à rainha. O tamanho condizia, e os cuidados que foram tomados para mumificar as pernas provaram que o corpo pertencia a alguém de alto status, e concluíram que eles eram de Nefertari. Número 11. Múmias com línguas de ouro. Arqueólogos descobriram 2 tumbas contendo os restos mumificados de um homem e uma mulher que morreram há cerca de 2.500 anos, nas ruínas de Oxirhynchus, no que hoje é El Banassa. Durante a escavação, a equipe se deparou com um artefato único: 3 línguas de ouro. Uma das tumbas nunca havia sido aberta, o que só contribuiu para a surpresa. Isto foi muito importante porque foi muito raro encontrar uma tumba completamente selada. Dentro, Esther Pons Melado, co-diretora da missão arqueológica da Universidade de Barcelona, encontrou um sarcófago masculino feito de calcário, abrigando restos mumificados, assim como uma série de itens, incluindo um amuleto escaravelho, 4 potes canópicos usados no processo de mumificação e mais de 400 peças de faiança, na forma de pequenas figuras funerárias feitas de faiança vidrada. De acordo com Sebastian Catley, do Daily Express, o rosto da múmia também foi bem preservado, com uma língua dourada dentro da sua boca. Eles ainda estavam estudando as inscrições nos vasos, que eles assumiram que revelariam a identidade da pessoa. Embalsamadores no Antigo Egito às vezes formavam línguas a partir de folhas de ouro e as colocavam dentro da boca dos mortos para permitir que eles se comunicassem com Osíris, o deus do submundo. De fato, arqueólogos trabalhando em Alexandria no início deste ano descobriram uma múmia com uma língua de ouro semelhante que data de cerca de 2.000 anos atrás. De acordo com o The National, as 3 línguas de ouro descobertas nos últimos 2 túmulos datam do período romano, que começou em 30 antes da Era Comum, e só foi descoberta em sítios arqueológicos em Alexandria e El Banassa. Número 10. Cópia dos ensinamentos proibidos. A mais antiga cópia conhecida de um texto que afirma ser os ensinamentos de Jesus, para seu irmão Tiago, foi descoberta em um antigo lixão egípcio, entre pilhas de papiro do século V, recibos de impostos antigos e notas de venda de carroças e jumentos. De acordo com uma declaração, o manuscrito é uma edição rara em uma língua grega de uma história apócrifa do Novo Testamento chamada O Primeiro Apocalipse de Tiago, que se pensava anteriormente ser preservada apenas na língua copta, que era uma língua indígena egípcia desenvolvida a partir de hieróglifos.
Segundo Brent Landau, um professor de estudos religiosos da Universidade do Texas em Austin, que apresentou as descobertas ao lado de Geoffrey Smith, um estudioso de estudos religiosos da UT Austin, no encontro anual da Sociedade de Literatura Bíblica em Boston, em novembro, o texto foi provavelmente escrito no século V ou VI. A descoberta é parte de uma coleção de mais de 200 mil documentos em papiro alojados na Universidade de Oxford, na Inglaterra, que foram descobertos no final do século XIX em uma pilha de lixo na cidade egípcia de Oxyrhynchus. No início deste verão, Smith e Landau juntaram os documentos de 6 fragmentos diferentes de papiro na coleção. Por mais de 2 anos, os dois vinham pesquisando as descobertas de Oxyrhynchus. Landau acredita que o manuscrito é significativo por várias razões. Por uma coisa, ele explicou, ele está escrito em grego. Os escritos cristãos eram compostos em grego, que era a língua mais antiga, e porque era a língua universal do Império Romano. Número 9. Cura da ressaca grega antiga. Esconder uma ressaca no Antigo Egito teria exigido algum esforço. As pessoas no Egito podem ter usado um colar de folhas em vez de estourar um ibuprofeno por causa de uma dor de cabeça de bêbado. De acordo com um papiro recentemente traduzido e publicado, escrito em grego, contém uma receita para a cura de uma dor de cabeça embriagada. O texto revelou que a vítima do álcool teria amarrado folhas de um arbusto chamado Chemidaphne de Alexandrian e possivelmente teria usado o cordão ao redor do seu pescoço. Embora as pessoas no mundo antigo acreditassem que Alexandrian Chemidaphne poderia aliviar as dores de cabeça, não se sabe se a cura realmente funcionou, muito menos em uma dor de cabeça embriagada. O papiro de 1900 anos contendo o tratamento da ressaca foi encontrado em Oxyrhynchus pelos pesquisadores de Bernard Grenfell e Arthur Hunt. O estudo e a publicação de tantos papiros foi um processo longo e lento que durou um século. O volume 80 foi publicado recentemente, contendo estudos e deciframentos de aproximadamente 30 papiros médicos descobertos em Oxyrhynchus, incluindo o papiro com um tratamento de ressaca. Este volume publicado contém a maior coleção única de papiros médicos já publicada, de acordo com Vivian Nutton, um professor da University College London. Tratamentos médicos para uma ampla gama de doenças estão incluídos na coleção, incluindo hemorroidas, úlceras, problemas dentários e até mesmo alguns fragmentos discutindo cirurgia ocular. Número 8. Praga de Cipriano. Esta descoberta horripilante aconteceu enquanto a grande cidade de Luxor estava sendo escavada. Isso ocorreu entre 1997 e 2012 em um local funerário na antiga Tebas, onde arqueólogos trabalhavam arduamente. A peste de Cipriano foi o nome dado a uma pandemia, muito provavelmente de varíola, que afligiu o Império Romano a partir de 250 d.C., durante a crise do terceiro século. De acordo com a cerâmica, o complexo surgiu quando todo o Império Romano foi infectado por uma misteriosa praga que matou muitas pessoas por volta do terceiro século depois de Cristo. Acontece que entre os anos 250 e 266, 5.000 pessoas teriam morrido em Roma. De acordo com o biógrafo de Cipriano, Pôncio de Cartago, esta peste terrível trouxe destruição excessiva de uma doença odiosa que se infiltrou em todas as casas. Esta descoberta serviu como a base para mais pesquisas sobre febres hemorrágicas, como o ebola, contribuindo para o campo médico mundial. Todas as descobertas acima mencionadas tiveram um impacto no mundo e sua evolução dos tempos antigos para o presente. Cada uma das revelações deu uma contribuição significativa e fez avançar os mundos da educação e da ciência. Cada dia, a humanidade encontra novas maneiras de progredir e prosperar. E, de certa forma, estamos fazendo história agora mesmo. Tudo graças aos ensinamentos guardados pelos antigos egípcios. Número 7. A Taça da Caça. Os antigos egípcios conheciam bem os luxuosos disponíveis em Punt. Sempre que precisavam de um presente luxuoso para alguém, até mesmo um faraó. Um faraó podia conseguir todo o ouro, incenso e mirra que lhe queria nesta terra misteriosa e distante. Você poderia até incluir um par de babuínos para completar o pacote. Punt, o antigo parceiro comercial egípcio que fornecia aos egípcios joias valiosas, especiarias, marfim e animais, há muito tempo é conhecido dos cientistas. Entretanto, a localização desta extraordinária terra é frustrantemente vaga em textos hieroglíficos, tornando a busca por Punt um dos mistérios não resolvidos da egiptologia. Finalmente, nós podemos estar nos aproximando de um local preciso. Surpreendentemente, a evidência definitiva não é um mapa antigo recém-descoberto. Ao invés disso, ela vem diretamente de um dos babuínos de Punt. Domini e seus colegas examinaram múmias de babuínos descobertas em tumbas egípcias antigas e compararam as composições de estrôncio em seus ossos, cabelos e dentes aos encontrados em babuínos que vivem em várias partes da África. Enquanto alguns dos antigos babuínos provavelmente foram criados em cativeiro no Egito, outros nasceram na Etiópia moderna, Eritreia, Djibouti, Somália e Iêmen.
áreas previamente identificadas como possíveis locais para a terra do Punt. Os antigos egípcios navegaram pela primeira vez para o Punt por volta de 4.500 anos e retornaram apenas esporadicamente pelos próximos 1.300 anos. Os egípcios podiam trocar grãos, linho e outros bens por aromáticos, madeiras duras e outros bens exóticos que eram difíceis ou impossíveis de encontrar no Egito. De fato, alguns estudiosos consideram a relação comercial Egito-Punt como o local de nascimento do comércio pacífico internacional. Portanto, aproximar-se de sua localização é significativo. A pesquisa de Domini nos ajuda a entender as antigas rotas comerciais que moldaram as fortunas políticas por milênios. Ela também enfatiza a importância de pesquisas arqueológicas adicionais na Eritreia e na Somália, que são ambas pouco estudadas no momento. Quem sabe que respostas podem ser descobertas lá? Número 6. Retratos de múmias antigas. Arqueólogos descobriram múmias antigas que eram enterradas com retratos realistas do falecido. As múmias foram enterradas em um cemitério na antiga cidade egípcia da Filadélfia, de acordo com o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito. A cidade da Filadélfia foi fundada durante o período ptolemaico, quando o Egito era governado por uma dinastia de faraós descendentes de um dos generais de Alexandre o Grande. Ela está localizada a cerca de 75 milhas a sudoeste do Cairo, na área de Fayum, no Egito. Mas mesmo depois que a dinastia caiu e os romanos assumiram o controle do Egito, a Filadélfia, grega por cidade do amor fraternal, floresceu. Arqueólogos descobriram 2 retratos de múmia completos, assim como retratos semicompletos e incompletos, durante escavações na necrópole do antigo local, de acordo com Bassem Gerhard, diretor da antiga missão de escavação da necrópole da Filadélfia. As pessoas que foram enterradas em tal contexto na Filadélfia são certamente da classe média alta, ou elite, para que pudessem pagar retratos tão caros que são idênticos a eles. De acordo com Gerhard, os retratos foram pintados por artistas de Alexandria, uma cidade egípcia na costa do Mediterrâneo, e provam o quanto eles eram semelhantes a nós. Número 5. Antigo templo dedicado a Zeus. Arqueólogos no Egito descobriram os restos de um antigo templo dedicado a Zeus Cásios, uma divindade com as características tanto de Zeus como do deus Cásios do tempo, de acordo com o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito. As ruínas foram descobertas no sítio arqueológico Tel El Farama, na ponte noroeste da Península de Sinai. Esta área era conhecida como a cidade e o porto de Pelusium, na época greco-romana, que ficava na foz oriental do rio Nilo. Pelusium foi usado para uma variedade de fins devido à sua localização estratégica, inclusive como uma fortaleza durante o tempo dos faraós egípcios, e artefatos datados dos períodos greco-romano, bizantino, cristão e islâmico, que sugerem que ele foi usado de várias maneiras naquela época também. Mostafa Waziri, secretário-geral do Supremo Conselho de Antiguidades, disse em uma declaração que a equipe arqueológica fez o zero no templo após escavar em torno dos restos de 2 colunas de granito rosa deitadas na superfície do solo. Essas colunas uma vez serviram como portão principal do templo, mas foram destruídas durante um antigo terremoto que abalou a cidade. Por décadas, pesquisadores suspeitaram da presença de um templo Zeus Cásios no local. De acordo com um artigo de 2010, os arqueólogos determinaram que as colunas de granito provavelmente foram transportadas em barcaças através do Nilo, de Aswan, no sul do Egito, até Pelusium, no início dos anos 1900 e mais tarde, nos anos 90. Além disso, o falecido egiptólogo francês Jean Clédat descobriu inscrições gregas no local, indicando que um templo Zeus Cásios foi construído ali durante o período greco-romano. Número 4. Um santuário falcão com uma misteriosa mensagem. Arqueólogos descobriram um santuário de falcões de 1.700 anos no Egito, completo, com os restos de 15 falcões sem cabeça em um pedestal, assim como um monumento de pedra representando 2 deuses desconhecidos. O santuário e o monumento foram descritos em um artigo publicado na edição de outubro do American Journal of Archaeology. Eles foram descobertos em Berenice, um antigo porto egípcio no Mar Vermelho, e, de acordo com o estudo, um arpão de ferro com cerca de 13 polegadas de comprimento também foi descoberto perto do pedestal. David Frankfurter, um professor da religião da Universidade de Boston, que não estava envolvido na escavação, alegou que a decapitação dos falcões parecia ser uma oferta viva para o deus do santuário. Normalmente, um animal vivo seria morto para demonstrar o quanto os discípulos eram devotos. Arqueólogos descobriram uma estela, ou pilar, em outra sala do santuário com uma inscrição grega que diz: "É impróprio ferver uma cabeça aqui dentro. Porque os falcões foram decapitados, porque uma estela foi colocada em uma sala proibindo a fervura de cabeças e porque um arpão foi colocado perto dos falcões, ainda permanece desconhecido para nós." Número 3.
anel egípcio apresentando o deus da diversão. Arqueólogos no Egito descobriram incríveis joias de ouro, incluindo um anel representando o deus da diversão, em um enterro com mais de 3.300 anos de acordo com o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito. O local de sepultamento está localizado na parte norte de Akhetaten, aproximadamente 186 milhas no sul de Cairo. O faraó Akhenaton construiu esta cidade em uma tentativa de mudar a religião politeísta do Egito, focalizando-a na adoração de Aten, o disco do sol. Ele mudou a capital do Egito de Tebas, em Luxor, para Akhetaten, uma cidade desértica recém-construída. Tutankhamon, filho de Akhenaton, acabou por desfazer as reformas religiosas de Akhenaten, e a nova cidade foi abandonada não muito tempo após a morte de Akhenaton. As joias recentemente descobertas incluem 3 anéis. Um deles traz uma imagem gravada de Bes, conhecida como o deus da diversão. Imagens antigas de Bes podem ser encontradas em todo o Egito. Divindade é retratada como um anão que, além de tocar música e se divertir, também protege as mulheres durante o parto, segundo George Hart, um egiptólogo do Museu Britânico. Número 2. A mumificação no Antigo Egito. Há muito se supõe que os antigos egípcios usavam a mumificação para preservar um corpo após a morte. Uma próxima exposição no museu, entretanto, sugere que este nunca foi o caso e que a elaborada técnica de sepultamento foi realmente usada para guiar o falecido em direção à divindade. Este novo entendimento do propósito pretendido da mumificação altera fundamentalmente muito do que todos nós aprendemos sobre múmias. Campbell Price, o curador do Museu do Egito e Sudão, explicou que era completamente o oposto do que eles supunham. Então, como essa concepção errônea persistiu por tanto tempo? De acordo com Price, a ideia liderada pelo Ocidente começou com pesquisadores vitorianos que erroneamente concluíram que os antigos egípcios preservavam seus mortos da mesma forma que se preservariam os peixes. Qual é o raciocínio deles? Ambos os processos usavam o mesmo ingrediente, sal. A substância salgada usada pelos antigos egípcios, no entanto, diferia do sal usado para preservar a captura do dia. Esse mineral, que ocorre naturalmente, é uma mistura de carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio e sulfato de sódio. Era abundante perto dos leitos dos lagos perto do Nilo e servia como um ingrediente-chave na mumificação. Número 1. A pirâmide da rainha desconhecida em Saqqara. Arqueólogos descobriram a pirâmide de uma antiga rainha egípcia anteriormente desconhecida, assim como um esconderijo de caixões, múmias e artefatos, e uma rede de túneis interconectados. Arqueólogos trabalhando em Saqqara, um sítio arqueológico em Giza, cerca de 20 milhas ao sul do Cairo, nos últimos 2 anos, descobriram recentemente um tesouro de caixões e múmias que podem ter pertencido a alguns dos generais e conselheiros mais próximos do rei Tut durante seu reinado. Arqueólogos também foram atraídos para uma pirâmide próxima pertencente a Teti, o primeiro rei da 6ª dinastia do Egito. Dentro dos caixões e poços de túmulos, eles até encontraram jogos como Senet e Shabtis, estátuas do deus Ptah-Sokar e até mesmo um machado de metal. Além disso, pesquisadores descobriram uma pirâmide comemorativa de uma rainha anteriormente desconhecida. Desde então, eles descobriram que seu nome era Neit, e ela nunca foi conhecida anteriormente pelo registro histórico. Era muito emocionante para Hawass que ele literalmente reescrevesse a história, adicionando uma nova rainha aos seus registros.